nossa aula é sobre as mudanças que aconteceram da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vamos citar 3 pontos principais: o Renascimento, as grandes navegações e o absolutismo. Então nós agradecemos por vocês estarem vendo a nossa aula, que nós fizemos com tanto carinho. A gente precisa contextualizar vocês para o período histórico que estava se passando quando o Renascimento começou. O contexto era que as cruzadas, que era quando os muçulmanos estavam indo para a Europa invadir Constantinopla, a capital cristã europeia, e os europeus estavam batalhando pelo território, eles não só traziam para a Europa cabeça de muçulmano, eles traziam também especiarias. E o povo europeu começou a se acostumar com essas especiarias e comercializá-las nas feiras medievais. Então eles queriam ir para lá. Então teve muita influência dos árabes nesse período. Até que, depois de um certo tempo, 2 cidades específicas italianas começaram a ir pra lá por conta própria, sem estar batalhando nas cruzadas, que era Gênova e Veneza. Pois bem, com o renascimento do comércio, renasciam as cidades e isso ia acabar com o sistema feudal, que aí começa a crise do feudalismo. O que é uma das passagens para a Idade Moderna também, já que eles estão deixando esse tipo de governo para trás. O Renascimento foi entre o século XIV ao XVI, principalmente na cidade de Florença, onde é hoje a Itália. Bom, o Renascimento é para renascer algo, não é mesmo? Então ele era o renascimento da cultura clássica, cultura grega, romana. Foi um período também onde o homem se tornava o centro das coisas. Porque antes, na Idade Média, que era um período onde a igreja dominava tudo, era o teocentrismo. Deus no centro de tudo, Deus era a explicação para tudo. E agora nessa nova fase, nessa nova idade moderna, é o antropocentrismo. O homem estava no centro dele, né? E aí isso também leva a gente a uma época onde era muito valorizado o individualismo. Esse afastamento da igreja também deixava as pessoas serem um pouco mais racionais, valorizando também o racionalismo. Como voltava a cultura grega e romana, tinha-se uma valorização do corpo diferente, via o corpo como belo, não algo pecaminoso, como era visto anteriormente pela igreja. Então era o naturalismo e a natureza como o centro das coisas também. Foi uma época também onde as pessoas começavam a procurar o prazer nas coisas, levavam isso como filosofia de vida, em que o prazer era a fonte da verdade. E é uma corrente filosófica que é o hedonismo. E também o otimismo, a partir do racionalismo, já que eles começavam a pensar mais e tinha um pouco desse afastamento da igreja e dos deuses para explicar as coisas. Então, se você pensar em termos de navegação, eles não acreditavam mais que tinha um monstro no mar, assim, que tinha uma explicação natural e racional para isso. Como eu já disse anteriormente, eles valorizavam muito o corpo. As artes no Renascimento, elas começaram a evoluir, as técnicas. Então eles faziam esculturas, pinturas, que agora eles começavam a usar a técnica da perspectiva, então você tinha uma profundidade nos quadros, e todos os temas remetiam à cultura clássica. Então se você visse uma escultura grega original e uma escultura do período do Renascimento, elas são muito semelhantes, porque uma coisa remete à outra, é o renascimento dessa cultura aqui. Um dos caras que mais se destacaram no período do Renascimento foi Leonardo da Vinci, que ele era inventor, ele era escultor, ele era pintor. Quantas coisas que a gente já não sabe que são feitas por Leonardo da Vinci. Basicamente, o Renascimento é carinho. Isso é o que você precisa saber sobre o Renascimento. Esses são os principais tópicos. Voltando um pouquinho que a gente estava explicando antes sobre a crise do feudalismo, o rei começou a ter um poder mais absoluto. Os reinos começaram a se unificar e novas nações surgiram, com fronteiras e tal. E foi aí que nasceram esses reinos de Portugal, de Espanha, de França. E esses reinos já nasceram querendo dinheiro. E eles tinham que procurar o dinheiro nas especiarias. Muitas navegações foram impulsionadas para chegar até essas especiarias, porque elas traziam muito dinheiro. Ou seja, novas tecnologias foram implantadas,
virou um mundo mais moderno, digamos assim. Então eles tinham que passar lá pro Oriente para conseguir as especiarias para gerar lucro. Só que eles não podiam ir pela parte continental. E pela parte de baixo, o mar Mediterrâneo estava dominado pela Itália. Então o que eles tinham que fazer? Eles ainda não tinham um conhecimento pleno sobre o tamanho da África. Então a ideia deles era contornar a África para chegar aqui na Índia e conseguir essas especiarias. Então foi muito investido numa tecnologia naval. Anteriormente, já com o contato que eles tiveram com os árabes, eles começaram a deixar os algarismos romanos e ter contato com esse algarismo arábico. Então a engenharia começou a se desenvolver muito mais rápido com esse contato que eles tiveram, esse mix de culturas que eles tiveram. Então os árabes foram muito importantes para a evolução europeia. Desenvolvida a engenharia naval, eles foram descobrindo lugares novos. E com esse pensamento racionalista, naturalista e otimista gerado nesse período de renascimento, saindo da cidade das trevas e atingindo a luz, eles tinham noção de que o mundo era redondo, de que eles poderiam contornar a África, que não tinha um bicho lá, que era a natureza que estava fazendo aquilo, não era uma obra de Deus. Óbvio, eles eram ainda muito religiosos, mas eles já tinham uma consciência bem maior do que era, vamos dizer assim, a realidade. Com a crise do feudalismo, o rei começou a ter o poder fortalecido e esse poder foi centralizado. Então aí começou a crescer a ideia, a figura do rei com o poder absoluto. Início de estados nacionais. Nessa época em que a burguesia estava em crescimento e a nobreza estava em decadência, o rei se posicionava exatamente no meio para contemplar ambos. Então ele tinha que suprir um clero que não queria pagar impostos, suprir uma nobreza que não queria pagar impostos e cobrava a burguesia para sustentar os exércitos e para sustentar essas outras classes, mas por um outro lado essa burguesia se beneficiava por uma unificação monetária, por uma unificação de pesos e medidas e pela unificação dos impostos, que era agora mais igual, não era feudo por feudo. Então, o rei como poder absoluto, tiveram vários teóricos que tentaram definir, e a gente tem Maquiavel, Hobbes e Bossuet. Um dos teóricos mais famosos, com a sua obra O Príncipe, é Maquiavel, com a sua frase também muito épica. Os fins justificam os meios, que pode ser um pouco mal interpretada. No contexto em que era vivido o absolutismo, o rei precisava ser muito forte nas suas decisões. Então ele teria que lutar pelo bem geral da nação e para manter esse poder centralizado, essa centralização do poder. Então não importava o que ele deveria fazer, ser mal ou não, mas ele teria que manter a centralização do poder. E era isso que Maquiavel queria dizer com os fins justificam os meios. O fim seria sempre a centralização do poder nas mãos do rei. Hobbes já teria uma outra teoria, que é a do contrato social, que eu entregava a minha liberdade nas mãos do rei em troca de paz. Só que isso na teoria era muito bonito. Só que se você dava a sua liberdade nas mãos do rei, porque afinal de contas o homem é o lobo do homem, então você precisava de um mediador para que os homens não se matassem entre si e não se causasse tanto problema, você entregando a sua liberdade nas mãos do rei, tudo que acontecesse, se decapitassem sua mãe, se cortassem a mão do seu irmão, era em prol da sociedade, do reino, da monarquia. Então você tinha que se submeter ao que o Estado te mandava fazer, porque você tinha entregado a sua liberdade e isso teoricamente era justificável porque você estava em busca de paz. E já Bossuet elevava o nível do monarca um pouco mais alto. Ele não dizia que o rei não era só uma figura política, e sim também era uma figura divina. Ou seja, que tinha o rei só era o rei por ter uma encarnação, assim, porque Deus tinha escolhido ele lá, e por isso que ele era o mediador de todas as coisas. E aí que nasce as teorias de que o rei era diferente, que o sangue do rei era diferente, aí que vem o sangue azul. Bom,
é basicamente isso a nossa aula. O contexto temporal é mais ou menos o mesmo, porque tudo isso acontece simultaneamente. O Renascimento, as grandes navegações e o absolutismo. E cada coisa é consequência da outra. Então, é o fim da Idade Média, é o pessoal querendo atingir, mudar, né? Essa mudança que vai acontecer para a Idade Moderna, que é onde os caras vão atrás das especiarias, o Estado se unifica, os caras estão com outra cabeça, já são mais racionais, sabem que o mundo é redondo. A religião também não é tudo isso que na Idade Média se tinha na cabeça. Então tudo isso acontece entre os séculos XIV e XVI, XVII. Foi basicamente isso a nossa aula. É isso, carinho pra vocês, coroinha. Nice. Ei, tá bom, né? Tá ótimo. Quebrou o gesso. Vamos ver. Que era... Não é isso. É muito sério. Eu fico empolgada. Peraí.